Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo damos continuidade à análise do livro A Arte de Ler, de Mortimer Adler. Agora estamos no capítulo 12, que tem o título A Arte de Replicar. Nesse capítulo, Mortimer Adler se dedica a justamente tentar explicar como o leitor vai apresentar aí uma resposta em relação ao livro. Como é que você vai concordar ou não com aquele autor e qual é esse exercício que você tem que praticar aí em relação à obra que você está lendo. Inicialmente ele faz aqui um resumo em relação à leitura interpretativa, né, e apresentando 4 regras que ele coloca. A primeira é concordar com o autor, né, pela interpretação de suas palavras básicas. Depois, apreender as principais proposições do autor, descobrindo suas sentenças importantes. Depois, conhecer os argumentos do autor, achando-os e construindo-os na sequência das frases. E quarto, determinar que problemas o autor resolveu e quais problemas que ele não resolveu. Daí ver até onde ele resolveu esses problemas. Então, Mortimer coloca isso no livro de forma resumida aqui, tudo que você tem que fazer. Inicialmente, ler um livro é basicamente ter uma conversa com um determinado escritor. Aquela obra ela vai te expor alguns detalhes, expor alguns argumentos ou algo do tipo, e você vai simplesmente ter uma conversa com aquele autor, uma conversa com alguém que disponibilizou aí suas informações em forma de livro, né? E dentro desse aspecto, né, o autor ele vai expor seus problemas e apresentar seus argumentos, apresentar suas conclusões, apresentar suas ideias naquele livro, né? Cabe ao leitor, então, o direito de replicar. Né? O que é esse direito de replicar que o Mortimer coloca? É justamente estabelecer um julgamento em relação àquele livro, né? O leitor, ele tendo o conhecimento adquirido, ele vai expor as suas próprias ideias sobre aquele livro, se ele é um livro que realmente é julgado como sendo bom, se ele vai ser proveitoso ou não, se aqueles problemas que o livro tentou resolver foram realmente resolvidos, enfim. Cabe ao leitor ter aí uma leitura chamada leitura ativa, né? Participar ativamente para entender aquela obra, para buscar compreender da melhor forma e depois apresentar aí suas próprias ideias, replicar no sentido que o Mortimer coloca aqui. Ele até põe uma frase muito interessante no seu livro, né, uma frase do Bacon, que diz o seguinte: leia não para contradizer ou refutar, nem para acreditar ou admitir, nem para achar assunto de conversa ou de discurso, mas para pesar e considerar. Então, cabe ao leitor, ao ler a obra, não ficar debatendo diretamente com aquele autor. Né? Você vai primeiro assimilar aquelas ideias, considerar elas como sendo verdadeiras, para depois, tendo já conhecido essas ideias, esses argumentos, aí sim você vai poder, de certa forma, estar autorizado aí a apresentar seus próprios julgamentos. Então a ideia é ler o livro sem se degladiar, sem querer apresentar uma crítica inicialmente, né? Então você tem que suspender basicamente suas ideias em relação àquele livro, né? Suspender sua pré-compreensão em relação ao livro e colocar ali propriamente tudo aquilo que você vai entender e abstrair daquele livro e depois concluir e apresentar seus julgamentos, né? Então, o Mortimer coloca também aqui a relação que existe com o Trivium, né, que é bem interessante, que o Trivium são 3 disciplinas relacionadas à comunicação, né, que são utilizadas aí nos estudos de educação clássica, né, que é a gramática, a lógica e a retórica. E ele coloca, né, a gramática e a lógica estão relacionadas, associadas ao processo de entender. A gramática em relação aos termos, às frases, às sentenças, e a lógica quanto a todo o âmbito do texto a ser aplicado, os argumentos apresentados e as ordens e tudo mais. Enquanto que a retórica ela está associada justamente ao sentido de replicar, de aplicar, colocar aí basicamente o seu julgamento em relação àquela obra. Então são 3 é, partes aí do Trivium que são aplicáveis aqui a esse estudo do próprio texto, né, da própria forma com que o Mortimer lida com a leitura, né, gramática, entender aí os sentidos, os termos, as frases, as sentenças, a lógica, entender aí toda a argumentação, toda a forma com que o estrutural que o
livro colocou, né, aquela lógica basicamente no livro, e a retórica, que é apresentar aí o seu julgamento, a sua resposta em relação ao livro. E nisso ele coloca então 3 regras aqui. A primeira regra: o leitor ele deve ser capaz de dizer compreendo com uma segurança antes de tomar uma atitude de concordar, discordar ou não concordar. Basicamente, então, antes de você dizer que você concorda com aquele autor ou dizer que você não concorda, ou seja, antes de estabelecer seu julgamento em relação à obra, você tem que estar apto a dizer para si mesmo que compreendeu realmente aquela obra, né? Então, isso é interessante. A compreensão que ela é afirmada, né, deve ser um exercício deve ter um exercício de cautela nessa afirmação de compreensão, né? Porque se você lê o livro na inteireza, não necessariamente quer dizer que você compreendeu, porque alguns livros exigem a leitura de outros livros complementares também, né? Então é interessante que você leia aquela obra, mas que você também busque entender que possa existir um sistema do próprio autor, né? Por exemplo, compreender a história, o livro de Karl Marx, O Capital, é necessário, por exemplo, ler também o Manifesto Comunista. Da mesma forma, os livros de Aristóteles estão sempre interligados entre si. Então é importante dizer isso, né? O fato de ler um livro não significa que você necessariamente compreendeu completamente aquele livro, né? Você tem que buscar também outras fontes para formar aí o entendimento. Da mesma forma, ler um livro parcialmente pode-se dizer também que não pode ser considerada aí como uma leitura que se compreendeu completamente, né? Então, primeiro, concordar, para que se possa concordar com o autor ou discordar do autor, você tem que primeiro compreender. Então, a segunda regra, né? Não se deve ler o livro buscando vencer uma disputa e ignorar a busca da verdade. Deve estar preparado para concordar ou discordar. Então, basicamente, o princípio de se ler um livro é buscar aí a verdade, e não se você está certo e aquele autor está errado, querendo impor sua visão em relação à própria obra. Primeiro você tem que buscar a verdade e ver, talvez aquele autor possa estar correto ou não, né? Sempre colocando em suspensão suas próprias convicções na leitura. E a terceira regra: olhar as diferenças de opinião em relação ao conhecimento, né? Como capazes de serem resolvidos. Existe uma diferença que o Mosmada coloca, né, entre opinião e conhecimento, né? O conhecimento implica uma resposta justificável, uma resposta que seja embasada, enquanto que a opinião normalmente resulta de uma resposta sem razões, propriamente dito, né? A opinião normalmente ela tem muita relação emocional, enquanto que o conhecimento ele visa algo mais padronizado, um conhecimento ele está relacionado à própria verdade mesmo, né? Então a discordância, segundo Mortimer Adler, resulta normalmente do mal entendido, quando as pessoas não compreendem a obra necessariamente e elas geram, portanto, um mal entendido. Ou então, quando há um certo desconhecimento, né? Quando se não produziu o conhecimento em relação àquela obra que era necessária para ser compreendida, então ocorre, portanto, aí a discordância, né? Não se deve entender a leitura como um jogo, portanto, um jogo de ping-pong, onde não se busca uma verdade, né? Porque se cada pessoa tiver sua própria opinião e se mantiver para si e não querer mudar a sua opinião ou não buscar a verdade, as pessoas não vão evoluir, não vão ter aí propriamente algum alcance, né? Então ele coloca, né, que uma leitura não é um jogo de ping-pong onde cada um não vai marcar pontos. Necessariamente você tem que buscar atingir os objetivos de entender se aquele autor compreendeu e apresentou a verdade, sim ou não, ou seja, estabelecer o seu julgamento em relação à própria obra, né? Então é como se fosse um jogo mesmo, né, onde você lida com o autor e aí você vai estabelecer quem é que ganhou nos argumentos, se você foi convencido, se você tem aquilo como uma verdade ou não, né? Então o conhecimento ele deve ser transmitido e a discussão deve sempre resultar em um aprendizado, né? Todos os livros têm que buscar esse objetivo de apresentar uma verdade e o leitor tem que sempre buscar aprender algo em relação àquele livro propriamente, né? Então é sempre uma ideia de buscar a verdade, buscar aprender e, portanto, aí, nesse processo todo que o ser humano evolui basicamente, né? Então é isso, o capítulo 12. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha.
né? E já estamos chegando ao fim em relação à análise do livro da Arte de Ler de Morte Meada. Faltam poucos capítulos, mas já demos uma grande compreensão em termos aí, do livro, né? Então, basicamente, é sempre ler o livro com a ideia de que você tem que primeiro compreender para depois apresentar suas ideias, seus próprios julgamentos em relação àquele livro, né? Não é disputando com o autor que você vai atingir um melhor resultado em relação àquele livro, né? A disputa mesmo, ou seja, o julgamento tem que ser feito depois de já se ter compreendido por quase que por completo aquele livro. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, é isso, até mais.